Sabe aquela sensação quando sai uma atualização assim grande do celular? Tipo essa agora do iOS 26 que chegou. A gente corre para instalar, né? Fica super empolgada com as novidades, tudo aquilo. E aí, nos dias seguintes começa a perceber. O iPhone parece que tá mais quente, sabe? E a bateria, nossa, que antes durava super bem, de repente mal chega no fim da tarde. Acho que muita gente já passou por isso, né? Aí fica aquela dúvida, né? Será que deu algum problema, um bug específico dessa versão? Ou, sei lá, meu celular está com defeito mesmo. O que será que está acontecendo por trás? É normal ficar preocupada, afinal, bateria tudo hoje em dia. E o interessante é que isso não é tipo uma reclamação isolada, de jeito nenhum. É só dar uma olhada rápida em rede social, fórum, grupo de mensagem. Toda vez que sai uma atualização assim de peso como essa, a história se repete. É uma chuva de gente falando. Minha bateria tá indo embora rápido demais, tá esquentando muito. Parece até, sei lá, um ritual. É exatamente isso, essa percepção é super comum e olha, não é de hoje. Já faz anos que a gente observa esse padrão, principalmente com essas atualizações maiores que mudam o número principal do sistema, sabe? Como agora para o iOS 26. Isso não é algo exclusivo dessa versão. A gente tem histórico disso, discussões online de outras versões do iOS, gerando exatamente as mesmas queixas. Lembro bem disso. Lembro de casos, por exemplo, de gente com, sei lá, um iPhone 12, talvez, ou 13, que quando atualizou para uma versão grande anterior, relatou isso. Ficou mais lento, mais quente, por umas horas, às vezes um dia. Mas aí, depois desse período inicial, o desempenho não só voltava ao normal, como às vezes até parecia melhor, mais fluido. Então confirma que é um ciclo conhecido mesmo. Puxa, então não é só impressão minha ou azar de alguns. Que alívio. Mas aí vem a pergunta, né? Se é tão comum, esperado até, por que acontece? O que exatamente o celular está fazendo nesse tempo que gasta tanta energia e gera tanto calor? Boa pergunta. E aqui a gente entra no ponto-chave da coisa, que muitas vezes o pessoal não percebe. Existe sim uma explicação técnica bem definida para isso. A própria fabricante, ela esclarece que esse impacto temporário, né, na bateria e na temperatura é um comportamento esperado, considerado normal logo depois de instalar uma atualização grande. Não é defeito, é parte do processo. Ah, interessante. Parte do processo. Exato. O fundamental é entender o porquê. Logo depois que você instala o iPhone e, bom, o mesmo vale para iPads, para Macs, quando recebem atualizações grandes, ele entra num período de trabalho, sim, intenso. Nos bastidores. Pensa como se fosse organizar a casa depois de uma mudança grande, sabe? Tem muita coisa sendo colocada no lugar, mesmo que a gente não veja acontecendo ali na tela. Trabalho intenso em segundo plano? Que tipo de coisa ele está fazendo que exige tanto assim do aparelho? Para esquentar e gastar a bateria desse jeito? São várias operações, na verdade, que puxam bastante do processador, da memória. A principal delas, e talvez a que mais pese, é a indexação. O sistema precisa basicamente varrer e reorganizar todos os dados que estão ali guardados. Fotos, vídeos, mensagens, e-mails, notas, arquivos, tudo. Ele cria um índice novo, um catálogo atualizado, para que a busca rápida, o Spotlight, funcione direitinho com a nova versão, com os novos recursos. Imagina ter que recatalogar uma biblioteca inteira. Leva tempo, gasta energia. Entendi. Nossa, faz sentido. E quanto mais coisa a gente tem no celular, tipo anos de fotos, um monte de apps, mensagens, maior deve ser esse trabalho de indexação, né? Exatamente. A quantidade de dados é um fator direto. Quanto mais coisa, mais tempo e mais intenso o processo. Mas não é só isso. Além da indexação, tem também os downloads adicionais. Muitas vezes a atualização principal instala o esqueleto do sistema novo, mas alguns componentes, recursos específicos, talvez pacotes de idioma, precisam ser baixados depois em segundo plano, para tudo funcionar redondinho. Sei. Então tem mais coisa acontecendo ainda. Sim, tem a atualização e otimização dos aplicativos. O sistema trabalha para garantir que não só os apps nativos da própria fabricante, mas todos os outros que a gente instala, os de terceiros, estejam otimizados para rodar bem nessa nova versão. Isso pode envolver, sei lá, recompilar pedaços do código dos apps, ajustar como eles conversam com o sistema e, por fim, tem um processo que a gente pode chamar de reconfiguração geral.
Várias funções, serviços do sistema precisam ser ajustados, calibrados de novo, reconfigurados para funcionar com os parâmetros da atualização nova. Pode ser ajuste de sensor, gerenciamento de memória, conexão de rede. Tudo isso junto, acontecendo ao mesmo tempo ou em sequência, coloca uma carga bem pesada no hardware. Nossa, agora sim a ficha caiu. Faz todo sentido. Não é que a bateria ficou ruim do nada ou que o celular deu defeito. É o aparelho literalmente trabalhando pesado ali por trás, né? Executando essas tarefas que são essenciais. Organizar dados, baixar coisas, otimizar app, reconfigurar, indexar gigabytes de fotos, otimizar dezenas de apps. É óbvio que isso vai consumir mais processador, gerar calor e, claro, drenar a bateria mais rápido nesse período. Não tem mágica. Precisamente. É um esforço computacional concentrado, necessário para fazer a transição. É como correr uma maratona. O corpo esquenta, gasta muita energia durante a prova, mas depois recupera. E essa maratona do sistema, essa fase de trabalho intenso, dura quanto tempo, mais ou menos? A gente está falando de horas, dias, tem uma média? Porque, né, ver a porcentagem da bateria caindo rápido dá uma agonia. Essa pergunta é clássica, mas a resposta não é tão simples. Não tem um tempo fixo, sabe? A duração dessa fase de maior consumo de aquecimento varia bastante. Para algumas pessoas pode ser coisa de poucas horas. Para outras pode levar 1, 2, até mais dias. Sério? Até mais de 2 dias? Sim, pode acontecer. Vários fatores influenciam isso aí. O modelo do aparelho, por exemplo. Um celular mais antigo, com processador talvez menos potente, menos RAM, pode demorar mais para terminar tudo isso, comparado com um modelo top de linha. A quantidade de dados que a pessoa tem, como a gente falou, é super importante. Um iPhone quase vazio vai indexar rapidinho. Um cheio de fotos 4K, vídeos, apps pesados, vai demorar bem mais. E claro, as configurações de cada um e até o jeito que a pessoa usa o celular nesse período podem influenciar. Se você usar muito o aparelho logo depois de atualizar, para jogar ou editar vídeo, por exemplo, vai adicionar mais carga ainda. Entendi. Então não adianta comparar com o celular do amigo, porque cada caso é um caso mesmo. A mensagem principal, então, é calma e paciência. É isso. Não precisa entrar em pânico achando que a atualização estragou o celular. A tendência é que, depois que ele terminar essa arrumação interna, o consumo de energia e a temperatura voltem ao normal. Exatamente isso. Paciência é a palavra-chave nesse momento. É importante deixar o sistema, digamos, respirar, completar o trabalho dele. Geralmente, depois de alguns ciclos de carga e descarga da bateria, alguns dias de uso normal, a coisa estabiliza. Ok, perfeito. Isso explica o susto inicial. Mas aí tem outra dúvida que sempre aparece também nessas discussões. E no longo prazo? Será que essa atualização pode deixar a bateria permanentemente pior do que era antes? Uma coisa é esse impacto temporário, outra é uma queda definitiva na autonomia do dia a dia. Ótimo ponto. E essa é uma distinção crucial. O pico de consumo, o aquecimento, logo depois de atualizar, isso é temporário. Está ligado a esses processos de configuração que a gente falou. Agora, a questão do impacto na autonomia diária no longo prazo, aí a conversa é um pouquinho mais complexa. Como assim? É que as novas funcionalidades que chegam com cada atualização grande podem sim ter um impacto geralmente pequeno, mas às vezes perceptível no consumo de energia contínuo. Pega os exemplos que estão falando do iOS 26. Talvez um design novo, mais elaborado, como esse tal de Liquid Glass. Recursos de tradução em tempo real, que usam mais processamento. Funções de inteligência artificial rodando direto no aparelho, offline, que exigem do chip. Ou uma nova central de jogos, Apple Games, que incentiva gráficos mais pesados. Ah, entendi. Novos recursos podem gastar mais bateria no uso normal. Exato. Cada recurso novo, cada conveniência a mais, pode demandar um pouquinho mais do hardware no dia a dia. Seja usando um sensor com mais frequência, mantendo algum processo rodando em segundo plano ou simplesmente exigindo mais da CPU ou da GPU para tarefas que antes eram mais leves. O impacto real vai depender muito de como cada pessoa usa o celular. Quais desses novos recursos ela realmente usa no dia a dia. Faz sentido. Então não é que a bateria ficou ruim ou defeituosa, mas sim que o padrão de consumo pode mudar um pouquinho por causa das novas capacidades do sistema. É isso. Perfeito. Uma autonomia ligeiramente menor no uso diário, comparando com a versão anterior,
não é algo impossível. E, de certa forma, faz parte do jogo da evolução do software. Todo ano, sistemas ficam mais poderosos, oferecem mais coisas, e isso pode vir com um pequeno custo energético. Não é um bug, é uma consequência do avanço. A diferença geralmente não é gritante, mas para quem já usava a bateria até o limite no fim do dia, talvez essa pequena mudança seja notada. Interessante essa perspectiva. Então, para a gente amarrar tudo, aquele susto inicial com o celular quente e a bateria sumindo rápido é temporário e esperado. É o sistema se organizando. Ponto. Mas, ao mesmo tempo, é bom ter em mente que as novidades da atualização podem sim levar a um novo normal de consumo diário. Talvez um tiquinho maior do que antes. Acertei na interpretação? Exatamente essa a ideia. Essa distinção entre o que é passageiro e o que pode ser uma mudança permanente, ainda que sutil, é a chave para entender tudo. O impacto agudo inicial se resolve sozinho. A possível pequena mudança na autonomia diária é, digamos, o preço da inovação. E tem uma coisa interessante para notar também. Parece que a comunicação sobre isso está mudando um pouco. Embora o fenômeno seja antigo, parece que a fabricante está tentando ser mais direta, mais proativa para explicar o que acontece, usando documentos de suporte mais claros, talvez até declarações públicas. É verdade, parece que sim. Talvez seja uma resposta a essa enxurrada de reclamações que acontece todo ano, né? Ao explicar que o aquecimento e o consumo inicial são normais e por quê, indexação, etc., eles tentam diminuir a ansiedade, aquela sensação de que tem algo errado. E eles reforçam que isso vale para qualquer atualização grande em qualquer aparelho Apple, iPhone, iPad, Mac. Não é um problema específico do iOS 26. E essa transparência ajuda muito, né? Ajuda a gente a entender o que está rolando com o nosso próprio aparelho, em vez de ficar criando teoria da conspiração, entender que ele só está trabalhando internamente. Dá uma tranquilidade, tipo, ok, é só esperar um pouco. Bom, acho que a gente conseguiu cobrir bem os pontos principais, né? Recapitulando rapidinho para o pessoal que está ouvindo, sentir o iPhone ou iPad ou Mac mais quente e com a bateria durando menos logo depois de instalar uma atualização grande, tipo o iOS 26, é normal. É esperado, é um efeito temporário, pode durar de horas a alguns dias. A causa: processos intensos rodando escondidos, indexação de dados, download de coisas, otimização de apps, reconfiguração, não é defeito. Exato. E a recomendação principal é essa. Tenha paciência. Dê tempo ao tempo. Aguarde alguns dias, use o aparelho normalmente, carregue quando precisar, deixe o sistema terminar o trabalho dele e se estabilizar. E vale lembrar também que o trabalho de otimização não acaba no lançamento da versão 0.0. As atualizações seguintes, as menores, tipo 26.0.1, 26.1, muitas vezes trazem mais melhorias de desempenho, correções e otimizações de bateria. Eles continuam refinando a coisa. O que me leva a uma dica prática, que eu vejo alguns usuários mais cautelosos fazendo. Para quem não tem aquela pressa toda de ter a novidade no segundo que ela sai, talvez esperar uns dias, uma semana, antes de instalar a atualização grande possa ser uma boa. Muitas vezes, nesse tempinho, já sai a primeira correção, a tal 0.1, que pode resolver algum bug inicial ou já trazer umas primeiras otimizações. Pelo menos é o que o pessoal comenta em fórum, né? Dizem que é uma boa prática. É uma abordagem válida, sim. Para quem prefere uma transição talvez mais suave, pode ser uma boa ideia esperar um pouquinho e evitar qualquer solução inicial que possa acontecer logo depois de um lançamento desses. E para a gente fechar nossa conversa, acho que vale deixar uma reflexão um pouco mais ampla no ar. Todo esse processo, na verdade, mostra um dilema que a gente vive hoje com a tecnologia móvel, né? Cada função nova incrível, cada avanço em inteligência artificial no aparelho, cada gráfico melhor, cada recurso de conectividade que deixa o smartphone indispensável, tudo isso invariavelmente adiciona uma camada a mais de exigência para o hardware e, consequentemente, para a bateria. Verdade. Como será que esse equilíbrio vai se desenvolver no futuro? De um lado, a gente tem essa sede por inovação, por aparelhos cada vez mais poderosos, fazendo coisas que pareciam impossíveis. Do outro, tem a necessidade básica, super prática, de uma bateria que dure o dia inteiro, que não deixe a gente na mão. Até que ponto a gente está disposto a aceitar pequenas taxas na autonomia, sabe?
Pequenas reduções na duração da bateria em troca de mais conveniência, mais poder, mais recursos. Fica aí a pergunta para pensar. O que a gente prioriza mais na nossa experiência móvel digital? Qual o limite entre a inovação que a gente tanto quer e a autonomia que a gente tanto precisa?